estamos recebendo a Amanda Boabaide aqui nos nossos estúdios, agora falei certinho, né? Atleta de futebol americano flag. Ela já foi convocada para a seleção brasileira, defende o Curitiba Crocodiles aqui em Curitiba. Explica primeiro aí, Amanda, pra gente como é que funciona essa modalidade, qual a diferença, porque a gente teve agora, nesse mês aí, o início da NFL lá nos Estados Unidos, né? Nessa semana, né? Nos Estados Unidos, é um esporte assim que a gente acompanha de vez em quando. Já vimos o Curitiba Crocodiles também no futebol americano, mas qual é a diferença pro futebol americano flag? Boa tarde, prazer em tê-la conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Boa tarde, obrigada, né, pelo convite. Bom, o principal, quando a gente vai explicar o flag, a gente fala que é o futebol americano sem contato, né? No futebol americano, a gente tem o tackle, que é o ato de derrubar a pessoa para parar a jogada ali, e no flag a gente não tem esse ato de derrubar, não tem um tackle em si. O nosso tackle é tirar a flag da cintura. Então, a flag é uma bandeira, né, que fica... são duas flags, são duas fitas, uma de cada lado, e a defesa tem que ir lá e tirar essa flag para parar essa jogada. Sem contato físico. Sem o contato, assim, acontece às vezes acontece uma disputa de bola, alguma coisa assim, tem. Mas o principal é que a gente não tem esse ato de derrubar o outro atleta no chão. E se acontecer falta, alguma coisa assim ou não? Sim. Sim, eu já fiz essa falta. Qual posição você joga, Amanda? Aqui no Croco eu sou quarterback, mas na seleção brasileira eu sou defensora, jogo na defesa. Olha que diferença, né? Porque, Sim. Você lançar a bola num time, na seleção, que de certa forma você se destacou pelo seu time pra chegar na seleção, você virar defensora. É que é uma característica de atletas do flag jogar em outras posições, porque quando a gente viaja pra jogar, a gente vai em pouquíssimo número, então a gente vai em 12 atletas, então acontece, às vezes alguém machuca, alguma coisa que a gente tem que ir lá e saber o outro lado da bola também. E como que você começou no esporte? Como que você descobriu? O que te atraiu ali? Eu sempre amei esporte, desde pequenininha. E eu sempre joguei nosso futebol. E eu sempre tive grupos de mulheres que eu jogava. E um dia, uma delas falou, eu tenho treino de futebol americano esse final de semana. O futebol americano tem aqui? Daí ela me levou, me apaixonei. Eu comecei no futebol americano mesmo. Então, eu tinha, o shoulder pads, o helmet e tal. Joguei aqui pelo Curitiba Silverhawks, joguei pelo Cold Killers aqui. E fui campeã paranaense. Tenho uma história no futebol americano. Em 2018, eu conheci o flag. E eu olhei muito pro flag porque tinha seleção brasileira. E era meu sonho jogar pela seleção, representar meu país mesmo. E agora eu foquei mais ainda porque o flag tá pra virar esporte olímpico, que é o sonho como atleta. Em 2028, né, um projeto para entrar nos Jogos de Los Angeles. Los Angeles, sim. Como é que tá esse trabalho para transformar o esporte em modalidade olímpica? Então, a Federação Internacional tá fazendo um trabalho bem forte em cima disso e, inclusive, a própria NFL tá com olhos para isso, né? No último Super Bowl que teve, no evento que teve antes, né, que tem dos atletas da NFL mesmo, eles fizeram um jogo de flag football para incentivar o esporte. Inclusive, as coaches dos times eram mulheres. Então, para falar, ainda que o feminino vem muito forte também. Então, e além disso, ano passado, no Alabama, 2022, aconteceu o World Games, que é uma Olimpíada de esportes não olímpicos ou que já foram olímpicos. E o flag entrou pela primeira vez. Então, é um teste para ver se o esporte pode ser olímpico ou não. E eu sei que foi um sucesso. Então, a gente está esperando essa notícia definitiva. E aqui no Brasil, como é que é a modalidade? Quantos times disputam a temporada? Tem campeonato brasileiro? Fala um pouquinho aí, porque assim, é um esporte, para mim, por exemplo, é a primeira vez que estou ouvindo falar. Sim. Então, eu acho que este ano é a maior participação com mais números de times, tanto feminino como masculino. E funciona assim, a gente tem um campeonato nacional e a gente tem uma etapa que acontece no final do ano, que é a superfinal. Para entrar nessa superfinal, existem os regionais. Então, cada estado tem o seu, cada região do Brasil tem o seu regional, que a gente disputa. Geralmente, 3, 4 primeiros colocados vão para uma superfinal, que acontece lá em São Paulo no final do ano. E daí lá tem campeão brasileiro. Eu tenho 2 perguntas, Linhares. Amanda, você começou a jogar, tá na seleção, você tá realizando um sonho, né? E aqui no Brasil a gente sabe que outros esportes, qualquer um que não seja futebol, é muito difícil de viver a vida com ele, né? Como é que é pra você? Porque você vai ser a primeira brasileira a ir jogar em fora do país. Isso. Né?
E como é que vai ser? Você vai pro Egito, né? Vou pro Egito, sim. Você vai ter que morar no Egito? Como é que vai ser toda essa situação? É uma mudança de vida Sim. gigantesca, né? Não, com certeza. Assim, é uma mega realização pessoal como atleta. Assim, hoje, o flag, o que a gente tem aqui hoje é amador, né? Toda a estrutura, todos os atletas tiram o dinheiro do próprio bolso para jogar, para equipamento, para viajar. As meninas mesmo da seleção, a gente faz campanha, a gente vende camiseta, rifa, tudo porque a gente ama muito o esporte, a gente ama representar o nosso país. E o que a gente vive lá, a experiência de atleta, de estar com gente do mundo inteiro, todo mundo olha para isso dessa mesma maneira, é muito especial. Então a gente realmente faz. Mas é um desafio, né, financeiramente, estrutura, a gente tem dificuldade de ter estrutura de treino aqui. Então as meninas, por exemplo, da seleção, a gente se encontra uma vez por mês em São Paulo para treinar. E vem gente do Brasil inteiro. Campo Grande, Brasília, Rio, tal. E tem que tirar o dinheiro do e a bolso gente pra pagar a paga viagem. pro treino, a gente paga tudo, né? Então a gente faz porque a gente gosta mesmo. E a gente realmente é cercada de pessoas que apoiam, mas hoje a gente não tem alguém que banque, um patrocínio, alguma coisa assim. E não é assim que acontece. Do Egito, foi uma história bem inusitada, porque o time entrou em contato comigo, porque em 2021 foi a minha primeira convocação no Mundial em Israel. E aí eu aproveitei e fui pro Egito turistar, porque como era ali pertinho, eu tinha o sonho de conhecer, eu fui, fiquei uma semana lá. E entrei em contato com o time de lá. E conheci as meninas e tal. E fiz esse contato, esse network. E aí em junho deste ano, o time me mandou uma mensagem falando: Amanda, a gente quer importar uma atleta, né? A gente quer uma referência de uma atleta internacional que traga essa experiência para as atletas aqui. Você tem interesse? Eu falei, tenho. E aí eu passei por uma série de entrevistas, tive que mandar vídeo, tive que mandar depoimento dos meus coaches e deu, você foi selecionada. Aí eles mandam uma proposta e assim, o que eu gosto de colocar muito é que é um primeiro passo para algo muito maior que pode acontecer. E eu falo isso até, falei para as meninas do meu time, porque a gente hoje tem de referência os meninos indo embora. Não tem mulher ainda. E eu falo, a gente tem que olhar e falar que a gente também tem essa capacidade. Então, e lá eu vou ser atleta coach, que eles chamam. Então, eu vou ser atleta, eu vou jogar na liga nacional deles lá, mas eu também vou ser coach, ensinar. Então... Você estava até falando aqui, antes da gente começar a entrevista, que é um esporte que é uma disputa de 5 atletas contra 5, né? Isso. É um pouco menor do que... O campo é menor do que o do futebol americano normal. E eu estou vendo aqui que você também disputou e foi terceira colocada no Nacional de Beach Flag. Tem na praia também? Sim. Eu fui... Quais são as diferenças aí? Na verdade, assim, o futebol americano no Brasil surgiu das praias do Rio de Janeiro mesmo. Então, começou com o pessoal brincando na areia lá. Sem equipamento, sem nada, na areia. E hoje a gente tem uma vez por ano o campeonato de beach flag. É algo mais for fun, que a gente mistura os times, tem até os jogos mistos, né, que são super divertidos. E este ano eu fui vice-campeã com o time que eu montei, que foi o Sul 40 Graus, que a gente montou. Peguei várias meninas do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande, e a gente foi lá e foi vice-campeã em Copacabana. Bacana. E o esporte em si, como é que funciona? O campo que tem que dimensões? Qual é a dinâmica do jogo? Enfim, para quem não conhece, para ter uma ideia e poder até ir acompanhar de perto aí o futebol americano. O que acontece, né? Então, a estrutura é menor, então são menos atletas também. 5 contra 5 na linha. Aqui no futebol americano, a gente pensa assim, futebol americano equipado, a gente tem 3 times dentro do futebol americano. Então, que é o time de ataque, de defesa, o Special Teams, que a gente fala. No flag tem o ataque e defesa, a gente não tem o ST, não tem o Special Teams. O campo é menor, então o campo de futebol americano mesmo é 100 jardas. O futebol americano não, ele você vai conquistando, você tem que conquistar, você tem 4 descidas, 4 downs que a gente fala, para conquistar até o meio, que dá umas 25 jardas. E depois mais 4 descidas para fazer o TD. São 10 jardas de TD também, isso é parecido. E a gente pode fazer jogadas tanto de corrida como de passe também, como é no futebol americano. Mas a maior vantagem em si, porque o futebol americano é um esporte caro. É mais caro ainda pra gente aqui, porque a gente tem que trazer muita coisa de fora também. Então, e eu sei que a IFAF, que é a Federação Internacional, ela
coloca como flag um esporte para todos. Todos os biotipos, todas as culturas, tá? Homem, mulher. E isso tá crescendo muito. Tanto é que no próximo Mundial, que vai acontecer na Finlândia, 2024, a gente vai ter pela primeira vez países da África, que é bem especial. Então tá crescendo muito o esporte no mundo inteiro. Essa possibilidade de se tornar esporte olímpico também facilita, né, essa questão de Sim. você buscar apoio, patrocínio e tudo mais, né? Essa é a sua grande expectativa, talvez até agregando com essa vivência que você vai ter no Egito agora, que você vai poder, claro, expandir seus conhecimentos, vai poder dividir também com pessoas de outras partes do mundo. Sim, com certeza. Uma coisa que as próprias atletas da seleção colocam muito forte é um objetivo nosso, não só jogar e ser campeã, mas de fazer o esporte crescer. Então, cada uma em sua cidade, em seu estado, leva o esporte. Então, por exemplo, eu mesma já dei aula em escola que sempre que eu tenho a oportunidade, eu vou ensinar sobre flag, vou ensinar sobre futebol americano, vou levar a gente para assistir o jogo e a gente vai caminhandinho, assim, vai fazendo o esporte crescer. E com certeza, quando virar olímpico, as pessoas... eu já vi isso na TV. A Amanda joga isso, a Boa Baide joga isso. Entendeu? Vai crescendo. Então, realmente é o sonho. Vai cultivando as novas gerações, né? A gente pensa assim, a gente sabe que agora pra gente não tem tantas portas e não tem tanto investimento, mas a gente já imagina, já vê lá na frente como isso pode ser diferente. A gente já tá vendo até com seleções sub-15. Eu tava no Intercontinental agora em julho nos Estados Unidos e as seleções que são as melhores, que é México, Panamá, Estados Unidos, elas já têm sub-12. Essa é a diferença. Então eles já estão há muito tempo. E a gente investindo, olhando para isso, eles veem o esporte dessa maneira. Então a gente pensa, quando a gente tiver um sub-12, a gente também vai estar, o adulto vai estar diferente já. E no Egito, essa estrutura é melhor, ela já está mais pavimentada, digamos assim. Então, isso que, assim, eles levaram muito de um jeito muito profissional tudo. Então, de contrato, reuniões, tudo isso. E eles falaram, eu sou a primeira atleta mulher também que eles estão trazendo de fora. Eles já trouxeram atletas americanos, europeus, coaches também, mas é a primeira atleta mulher. Eles até falaram, é uma novidade pra gente também. E eu questionei eles, né? Porque a gente faz esse questionamento. Por que uma mulher? Né? Por que né, tá investindo nisso? E ele falou que ele quer que as meninas, que as atletas, que as mulheres lá também busquem esse mindset de atleta. Que às vezes a gente não olha dessa maneira, né? A gente tem muito essa questão da sociedade, mas a gente quer trazer essa questão como as mulheres também estão fazendo diferença dentro do esporte. Mais uma dúvida, a bola é igual? É a mesma? É a mesma. O que muda só é o tamanho. Então, o feminino joga com o tamanho youth, que a gente fala. Que é um pouquinho menor que a adulta mesmo. Paula Wilson é do filme do Tom Hanks, né? Aquela de vôlei, né? Aquela de vôlei, aquela é diferente. Pois é. E eu tô vendo aqui uma convocação que foi de março desse ano, né, para a seleção brasileira. Tem times do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Em que nível se pratica esse esporte no Brasil hoje? Todos os estados? Quantos times a gente tem hoje participando da modalidade, Amanda? Todos. Então, assim, por exemplo, no mês que vem vai ter a Copa Sul. Então, o meu time, eu não vou estar, né? Mas o meu time, o Croco, ele vai lá pro Rio Grande do Sul jogar contra times Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A gente vai ter agora a super final em novembro e tem times, são de todos os estados. Só pra, né, ter uma ideia, assim, ano passado, as grandes campeãs foram um time de Manaus, que foi numa final contra um time de São Paulo, se eu não me engano, e a semifinal foi um time do Rio contra um time de Santa Catarina, eu acho que foi isso. Mas assim, quanto mais a gente vai evoluindo o esporte, vai olhando para isso, vai investindo, as meninas vão buscando fora, a gente tem clínicas, a arbitragem também, que faz toda a diferença, também vai evoluindo, o esporte vai evoluindo como um todo. O Crocodiles virou uma potência, né? Hoje todo mundo que gosta de futebol americano, que já assistiu futebol americano, que assiste NFL normalmente, sabe quem é o Curitiba Crocodiles, né? E você não falou dessa questão de patrocínio e tal, independente se é o flag, independente se é o futebol americano normal, ainda é tão difícil assim, até mesmo no futebol americano, conseguir esses patrocínios, conseguir esse investimento no esporte? Sim, tem que pensar assim, o Croco tem aí mais de 20 anos, né? E eles foram agora 3 vezes campeões brasileiros também, e é pioneiro no esporte.
esporte do Brasil. Então a gente tem que respeitar toda essa história, né, que o time tem, e tem outros times olhando e construindo isso também. Só que, por exemplo, o flag em Curitiba tem há 2 anos. Então, Sim. é de pouquinho em pouquinho que a gente vai construindo. Ainda engatinhando, né? Exatamente. Então, tem que respeitar isso também. Mas a gente tem o apoio do Croco como um todo, o time, a estrutura. A gente tem um campo, né? O Croco tem um patrocinador que lá auxilia no campo. A gente utiliza desse campo. Mas a gente vai viajar, a gente tem que bancar. Então, é um equilíbrio, assim. E outros times vão colocando de maneiras... vão buscando investimentos. Tem agora times que estão contratando coaches. Então, o cara é coach, a mulher é coach, e é isso, é a profissão dela. E assim vai indo. É isso, vai engatinhando, vai acontecendo. Legal. Valeu, Amanda. Obrigado aí pela entrevista. Obrigada. Por apresentar até pra gente, pra muita gente que tá ouvindo aqui o Bate Pronto, esse esporte, né? E a gente tá torcendo aí que realmente vire um esporte olímpico, né? E sucesso aí nessa sua empreitada no Egito, né? Um desafio grande. A gente vê aqui, por exemplo, você estava acompanhando a entrevista do Samaris, que é um jogador grego, né? Vem jogar no futebol brasileiro, né? A gente imagina como é que é desbravar, assim, esses desafios grandes em país diferente, cultura diferente, enfim, né? Mas muito sucesso para você aí. A gente espera tê-la aqui outras vezes para falar mais aí do esporte. Obrigada. E quem tiver interesse também de conhecer o flag, até quiser jogar também, pode entrar em contato lá com o Croco, comigo, que vai ser muito bem-vindo. Tá certo, então. Valeu. Obrigado aí, Amanda. A Amanda Boabaide falando com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan News sobre o futebol americano flag, né? Uma modalidade diferente, e ela explicando aí como é que funciona. Ela que é uma atleta, inclusive, da seleção brasileira, né? E tá aí brilhando na carreira.